Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa web aula 6 de Fundamentos de Eventos e Serviços de Sala e Bar, né, onde nós vamos dar aqui um novo contorno para essas nossas discussões e vamos adentrar nas funções de atendimento ao cliente. A gente já tem falado um pouco sobre isso no decorrer, né? A gente falou já sobre as hierarquias, falamos sobre os protocolos, sobre as etiquetas. E agora nós vamos meio que definir um pouco nesses cargos operacionais como que cada um deles age dentro da sua função, como cada um deles age dentro desse universo. Vamos lembrar que a cozinha, ela não tem um padrão, né? As cozinhas todas não são obrigadas a terem todos esses cargos, todos esses tipos de profissional. Vai depender muito de que tipo de cozinha nós estamos falando, do fluxo, de aonde atende, qual lixo que ela entrega, se ela é mais ou menos uma cozinha estruturada como gourmetizada, uma cozinha mais popular, se é de família, se não é de família, tá? Todos esses aspectos, eles vão sendo implementados de acordo com a necessidade do estabelecimento. Então a gente não pode, vai fazer uma consultoria e vai dizer, olha, vai ter que ter um chefe, um enólogo, que é um sommelier, um barista, sabe? Então assim, você primeiro vê qual é a realidade, e depois você trabalha com os cargos, com os tipos de profissionais. Então existem vários tipos de profissional dentro de uma cozinha, como, por exemplo, a gente tem um garde-manger, que é um auxiliar de cozinha ou um sous-chefe que fica só responsável pela comida de jardim, né? Pelas saladas, pelas entradas. O garde-manger é essa parte, a parte das entradinhas, né? Em segunda instância, a gente tem, por exemplo, às vezes um chefe confeiteiro, que ele chefia a parte da confeitaria. Às vezes ele tem mais pessoas com ele. E é um restaurante, né, que tem muitas sobremesas, que tem uma carta de confeitaria mais complexa. Outros é o mesmo cozinheiro que também faz a sobremesa, que também faz, às vezes, a parte de confeitaria. E às vezes a entrada também. Então, não tem um padrão exato de como que funciona ou como tem que ser feito, mas a gente tem assim, uma lista desses cargos e a gente vai dialogar sobre os cargos principais e como eles hoje eles estão cada vez mais mudando um pouco seus aspectos, né? Isso tudo tem a ver, claro, com a organização, aquela organização que a gente tem falado desde a nossa primeira aula, que vai desde o momento em que eu vou decidir a estética, que eu vou decidir o que vai ser vendido no meu restaurante, como e quando isso vai ser vendido. Então, esse é um primeiro ponto muito importante. Para depois, nesse processo organizacional, eu conseguir inserir essas células, né? Essas pessoas que estão ali em trânsito e que vão prestar serviços dentro da minha cozinha. Às vezes a cozinha nem tem mais que um auxiliar, né? Às vezes não consegue, dependendo do tamanho, dependendo do lucro, da lucrabilidade desse espaço. Às vezes também até pelo tamanho físico da cozinha. Muitas terceirizam a parte da bebida, terceirizam a parte da confeitaria. É muito comum terceirizar a confeitaria e ficar só com a cozinha quente, com garde-manger. Alguns não trabalham com entradas, trabalham com menus executivos. E aí tem até entradinha, mas não tem uma lista de petiscos de entradas, né? As cozinhas são mais complexas. Você tem entrada, você tem petisco, você tem a opção de colocar as guarnições à mesa, no couvert, né? Você tem os pratos principais, e aí você vai ter uma divisão entre esses pratos de massa, não sei. Então, aí vai depender de que tipo de cozinha nós estamos falando, né? E nas realidades do Brasil por aí, em geral a gente tem um cozinheiro ou cozinheira que faz o papel de chefe. Às vezes é chefe, mas nem sempre é. O chefe tem um custo maior, né, gente? Então, às vezes eu não posso pagar o chefe, paga o cozinheiro ou o cozinheiro. E tem os auxiliares, que nem sempre são intitulados de sous-chefe, né? Que é um cargo. Sous-chefe é um cargo. Então, quando a gente reitera essa questão da necessidade de encontrar um novo espaço, encontrar funcionários novos para aquele atendimento, nós acabamos, né, executando um processo natural na busca por esses profissionais, que é encontrá-los com mais experiência e menos formação. E aí aqui a gente está tentando pautar outra questão.
muitos de vocês já comentaram no fórum de apresentação que vocês têm já experiência na área, não tem formação, né? E é interessante isso, porque a experiência, ela, claro, ela é extremamente importante, mas a formação ela traz nuances para o processo de trabalho, né? E essas nuances, às vezes, elas passam despercebidas. Elas ficam num lugar que é um lugar mais complicado mesmo, porque a formação ela não é barata. A gente precisa lembrar disso, né? Nós estamos num país em que a formação profissional, principalmente em áreas como gastronomia, não é uma coisa barata. E aí a gente tem ainda as formações continuadas. Então vamos imaginar que você teve ali a sua formação em gastronomia, deu tudo certo, você se formou no final desses 2 anos e meio, 2 anos que você fez o curso. Mas aí você quer fazer um curso de sommelier, você vai pagar aí mais 5 mil para fazer esse curso, né? E aí você quer fazer um curso especial de pizzas, de massas, você vai pagar mais X reais aí nesse curso. Então, tudo vai se colocando dentro dessa questão do custo, de quanto é complicado executar determinadas formações no nosso país, principalmente nessas áreas que são áreas tidas como. Não é que não é necessário, gente. O que eu quero dizer para vocês é que um cozinheiro vai vender comida que atende muita gente. E um chefe, às vezes, vai vender comida que atende menos gente, porque acaba se tornando um certo luxo ter um chefe de cozinha, né? Imagina ter um chefe de cozinha, um chefe confeiteiro, um chefe de bar. Então, a gente tem um percurso, às vezes, que as cozinhas não conseguem executar e ter todas de forma prática, tá? Então, que tipos de cozinha a gente está falando? Aí, a depender do tipo de cozinha, o tipo de cargo, de hierarquia vai acontecer. Bem, gente, o maître ou o maître de salão, ele é o chefe de sala ou de salão, né? Líder da equipe de atendimento. Maître, ele é uma espécie de gerente de atendimento. Ele não vai lidar com a cozinha, por mais que tudo seja conectado, mas ele não vai lidar com a cozinha. Ele lida com os garçons, com os cumins, com as pessoas da limpeza, tá? Quando tem hostess, ele também faz o briefing da pessoa que faz a hostagem, né? Geralmente são mulheres que fazem o atendimento de hostess, mas também existem hostess de sexo masculino. E quando o lugar não tem hostess, quem faz o atendimento inicial é o maître, né? O que que acontece com o maître? Você vai chegar, você tem uma reserva, ele vai olhar a sua reserva, ele vai te direcionar até a mesa, vai receber o cliente e vai chamar o garçom que vai te atender, né? Se a mesa não estiver preparada, o Cumin vai preparar essa mesa, enquanto o maître está ali aguardando com os clientes para ir para a sua mesa reservada. Cliente que faz reserva, gente, ele não está interessado em chegar lá e a mesa dele está cheia de sujeira. Ele quer a mesa dele montada. Ah, mas é porque estava muito cheio. A gente tem que ter uma organização para isso, tá? Esse é um dos pontos que mais dá avaliação negativa no Google. E aí a gente sabe que hoje é muito importante, né, que a gente é regido por essas avaliações. Então, um dos pontos que dá mais avaliação negativa é justamente você chegar, ter feito uma reserva e a sua reserva não está pronta ou a demora no atendimento e na recepção. Então, ele vai gerenciar e supervisionar os garçons e os cumins, vai receber os clientes, vai realizar as reservas, tanto antes quanto durante o processo, e vai fazer o trabalho junto à hostess, ou quando não tem hostess, o maître. Gente, hostess é aquela figura, aquela pessoa que fica na frente do restaurante, geralmente com a carta ali, com as reservas, boa noite, bom dia, boa tarde. Recepciona você, a pessoa está sempre muito bem arrumada, né, com uma certa elegância, dependendo do restaurante, pode te levar até a sua mesa. Então, o maître, ele vai estar ali organizando tudo, e quando tem maître e hostess, é porque esse lugar ele é maior, né? Então, a gente vai ter as duas organelas funcionando muito bem. Tem o sommelier. Sommelier, eu sou sommelier pela ABS, não atuo exatamente como sommelier, mas monto cartas de vinho. Então, o sommelier, ele é especializado, ele é uma especialização. Você não vira sommelier por ser um enófilo, né, por ser uma pessoa que gosta e conhece de vinho, mas para ser sommelier você tem que ter uma formação, que tem alguns tipos, mas no Brasil o mais comum é a Associação Brasileira de Sommeliers, né, que é a ABS. Nós temos a ABS em Brasília, temos a ABS em outros estados,
né? E ele pode ser conhecedor também de outras bebidas. Você pode ter um sommelier que é especializado. Eu, no meu caso, eu sou especializado em harmonização, coquetelaria e a parte de soft drinks. Então, além de produzir a carta de vinho, eu também produzo a carta de coquetéis autorais e de clássicos. Tanto como vai ser executado, quanto como regimento, quanto como esse restaurante aqui vai funcionar com a equipe que eu preciso para trabalhar. Então, o sommelier ele também pode fazer esse papel de gestão dessa área dele, que é a área de bebidas. Sommelier é da área de bebidas. Tá? Majoritariamente vinhos, né? Ele vai aconselhar na harmonização dos pratos com os vinhos. Eu sempre, a primeira coisa que eu pergunto para o cliente, independente de oferecer drink, cerveja, vinho, é o que que o senhor vai comer? O que que a senhorita vai comer? Ah, eu estou pensando em comer tal coisa. Então, ainda não decidi. Eu falo, então você quer já tomar um drink e tal? Porque, a depender do que ele for comer, eu tenho conhecimento bastante para indicar algo que não vai ser anulado, ou não vai deixar aquela comida com um sabor diferente, porque, gente, é o paladar, né? Você colocou a bebida dentro da boca, a bebida vai tomar conta ali tanto a parte alcoólica, mas também os cítricos, o gelo, o açúcar, tudo isso vai criar uma película e aí você vai comer alguma coisa que de repente vai dar um choque, seja um contraste por aproximação ou um contraste por diferença, né, de um para o outro. Então, quando você tá. Sabe aquela sensação que a gente tem desde criança? Você tá comendo um bolo muito doce, aí toma um refrigerante, e aí o refrigerante fica sem açúcar. É porque, na verdade, sua boca já está toda contaminada por aquele açúcar da comida anterior. E aí, quando você toma um outro líquido doce, ele não tem doce o bastante para superar aquele anterior. Então, você cria uma camada na sua boca. Assim, quando você come uma comida gordurosa e depois você bebe um cítrico, caipirinha com feijoada, por exemplo, você sente aquela sensação de limpeza porque o cítrico ele tem esse poder adstringente que vai limpar a parte gordurosa que a feijoada tinha. Isso tudo é uma questão de harmonização, né, e que a gente vai aprendendo com o passar do tempo ou se especializando. Minha especialização é na Gato Dumas, na Argentina. É um dos lugares mais interessantes aqui da América do Sul para se estudar. É como se fosse um Le Cordon Bleu aí na Argentina. E gerencia também a carta de vinhos. Gerenciar, gente, no sentido de compra e venda e saber quanto tem que substituir, o que que vai trazer, né? Então a gerência da carta de vinhos, ela é isso. Como é que está a minha adega? Quantos vinhos eu tenho tinto? De que tipo eu tenho esses vinhos? Está faltando alguma uva que tem saída? Né? Então aqui sai mais Cabernet Sauvignon, então sempre vou ter mais Cabernet Sauvignon. Ou do branco sai mais Chardonnay. Então, eu estou com uma carta com bastante Chardonnay. Sai mais espumante? De que tipo? É Brut, é Rosé, é Demi-Sec? O que está saindo? Então, tudo isso tem a ver com o processo de gerência de carta de vinhos. Ele vai treinar a equipe também para fazer o serviço de vinho. Porque, a depender do vinho, se for um vinho de guarda, um vinho mais caro, quem vai servir é o próprio sommelier. Mas se for um vinho jovem, um vinho simples, que a equipe esteja preparada para servir, e a gente tem que lembrar que às vezes os lugares contratam sommelier só em dias específicos. Então, vai ter um evento aqui com uma galera que vai tomar vinho, então eu contrato um sommelier para ficar atendendo só aquela mesa, porque tem um custo alto o sommelier. É raro uma empresa que tem um sommelier contratado, tá? Ele fica ali contratado fixo, é raro, porque o custo de um sommelier é muito alto. E aí o que que acontece? Às vezes a equipe pode servir o vinho, claro, o garçom, o Cumin pode fazer o pré-preparo e o garçom fazer o serviço, que é a abertura da garrafa, usar o saca-rolhas de forma correta, colocar o gelo com um pouco d'água no balde sobre a mesa, trazer o pano de abertura, que a gente tem uma flanelinha, que geralmente é da cor preta ou da cor roxa, que a gente usa para cortar a gota do vinho, limpar a garrafa caso escorra alguma gotinha. Também quando a gente vai abrir a rolha do espumante para não puxar com a mão e sair aquele barulhão, o ideal é que faça o menos barulho possível, porque está no ambiente compartilhado, né? Então, ele vai gerenciar isso, mas também vai treinar essa equipe. Treinamento da equipe, gente, é uma coisa que precisa ser sempre reciclada. Porque as pessoas que não fazem isso direto, elas vão esquecer. Se você não abre sempre uma garrafa de vinho, talvez o saca-rolha passe a ser para você um bicho de sete cabeças, né? Por mais que a gente pense assim, nossa, mas abrir uma garrafa de vinho é tão simples, né? Não é tão simples assim, existe técnica para a abertura de garrafa de vinho. E de que vinho nós estamos falando, né? Ainda tem isso. De que tipo de vinho a gente está falando? De que tipo de rolha a gente está falando? Né? E aí isso tudo a gente vai falar mais para frente um pouquinho.
Garçons e commis. Aqui o nome correto é commis, mas a gente chama também de commis, né? No Brasil. Atendimento e organização e limpeza das áreas. O garçom faz principalmente os atendimentos, os commis eles vão polir as taças, vão fazer a limpeza dos insumos, vão lavar as frutas, vão porcionar as frutas, limpar a área do bar, se tem uma barra, limpa a barra, se tem mesas de atendimento, limpa as mesas, né? Então tudo isso o commis vai fazer junto ao garçom, o commis ele vai fazer o que o garçom solicitar. E o garçom vai fazer aquilo que o maître pediu, ou o sommelier, né? O garçom ele retira os pedidos e serve as bebidas e os alimentos à mesa. Então, ele chega lá com o caderninho dele ou com a maquininha, que hoje é mais comum, às vezes o aplicativo no telefone. Particularmente, eu acho o aplicativo no telefone muito impessoal, mas aí varia de empresa para empresa. Mas se for uma hamburgueria descoladona, que vende hambúrgueres, cerveja artesanal, acho que é tranquilo você ter um aplicativo no seu celular. Mas eu não acho positivo usar o telefone próprio para finalidades de trabalho, né? Não estou falando do grupo de WhatsApp do trabalho, mas estou falando que você tem que usar ali no movimento. Acho que uma maquininha é mais correto, ou o velho bloquinho de anotações, e aí já passa com exatidão para a área, seja a área de bebidas, seja a área de alimentos. Quando está pronto, quem leva a mesa de volta é o garçom. Salvo exceções, em alguns lugares quem leva é o bartender ou o barback, né? Também é possível fazer isso. Então, o garçom está atendendo as mesas, tirando os pedidos. O barback preparou o drink, ele leva. Ou o barman preparou o drink e o barback leva a mesa, né? O Kumin, ele auxilia o garçom e ele é um cargo inicial do salão, tá? E o Kumin, ele não vai lavar chão e banheiro, mas às vezes, dependendo do lugar, o piso é lavado pelos próprios funcionários. A gente sabe disso, tá, gente? Às vezes a pessoa da limpeza, ela só chega na hora do expediente e fica na lavagem dos pratos, cuidando dos banheiros. Geralmente os pratos tem pieiro, né? Mas o barbeque que lava suas taças, que lava os copos, e cuida disso tudo. Então, isso vai depender sempre do tamanho do restaurante, do tamanho da empresa que nós estamos falando, né? Como os setores eles devem fluir, né? Primeiro, a recepção, né? A recepção que é aquela coisa velha história, né? Dizem que a primeira impressão ela é a que fica e costuma ser a mais impactante. Faça, né, que essa experiência do cliente seja a melhor experiência. Porque se ele chega e ele não é bem atendido de cara, você pode ter certeza que ele, além de não vir, além dele não voltar, ele vai avisar para um monte de gente para não ir, porque o atendimento não foi bom. E isso acontece com frequência. Se eu chegar e o atendimento já começar ruim, eu já vou achar que a comida não é boa, que a bebida não é boa. Gente, isso reflete, tá? Porque a gente está aqui falando, parece assim, ah, nossa, mas pessoa chata, né? Chegou, o atendimento, o cara deve estar ocupado. Não é disso que eu tô falando, é porque quando você vai num restaurante de mais caro e tal, você sabe que essas estruturas existem. Nós somos da área, nós sabemos que essas estruturas, elas existem. Então, elas têm que funcionar, né? Sentar à mesa, você vai levar, o garçom ou o maître vai levar e acompanhar o cliente até a mesa, né? Nesses espaços que devem ser limpos antecipadamente, não limpar na hora, salvo exceções, né? Devem estar confortáveis e o seu cliente deve estar confortável de se sentar ali, naquele lugar que você está direcionando a ele. Já fui às vezes a alguns lugares que para não usar a mesa de quatro cadeiras, às vezes eu estava sozinho, eu estava só com mais uma pessoa. Aí para não usar a mesa de quatro cadeiras, tem aquelas mesinhas pequenas, que geralmente é um sofá e uma mesinha. Cara, aquilo não é confortável, a distância entre as duas pessoas fica muito grande. Às vezes você quer conversar, às vezes você está num encontro com alguém e aquilo não é legal. Então, eu já vi em lugares o pessoal falando assim: ah, senta aqui, que aquela mesa é para quatro pessoas. Sinceramente, eu não faria isso com o meu cliente. Se ele quiser sentar naquela mesa de quatro pessoas, eu acho que é tranquilo, sabe? Agora, claro, se for uma mesa grande para seis, sete pessoas, oito pessoas, aí é bom senso. Se também estiver lotado, não tem problema. Até sentar na barra, eu acho que é até mais confortável do que nessas mesinhas de duas pessoas. E a barra me mantém mais próximo com a pessoa que eu tô. Às vezes eu quero conversar, às vezes a gente quer, né, sair com um amigo, com uma amiga. Pô, aí você vai sentar na distância, lá do outro lado, aí vai ficar a frieza da relação. Eu acho que você tem que se atentar a isso, se o seu cliente está confortável com o lugar que você está designando para ele. Cardápio, gente, polêmica, né? O cardápio, a partir da pandemia, já existia antes, mas a partir da pandemia majoritou como cardápio QR Code, né? O local ele deve oferecer internet,
quando o cardápio é QR Code. Internet aberta, de fácil acesso, nada de senhas, né, complicadas, tudo mais. Ofereça para a pessoa que vai pegar ali o cardápio, Wi-Fi, de preferência aberto. Porque o Wi-Fi ela vai usar no telefone dela. Porque é um serviço que você deve prestar. E aí, se você não prestou esse serviço, né, você não entregou o cardápio, então meu cliente pode ter um problema no telefone ou pode se sentir desconfortável, não sei. Ofereça Wi-Fi. Já deixa um QR Code pro Wi-Fi do lado juntinho. Aí pegou o Wi-Fi, pegou o cardápio, beleza, tá? Aqui a gente sempre oferece, porque por ser uma região próxima à lagoa, né, uma região mais alta, e aí às vezes tem problema nas internets dos telefones, eu já falo, olha, o Wi-Fi tá aqui, é esse e tal, e aqui é o nosso cardápio. Contudo, a gente tem um cardápio impresso aqui também, né? Não tem da carta de vinhos porque ela é muito flutuante aqui, mas do cardápio a gente tem. Porque às vezes o cliente não quer, né? Ou ele não está interessado em ficar ali acessando no telefone. Isso vai acontecer. Entrega e pós-pedido. Né? Fiz ali, retirei o pedido do meu cliente, levei lá para a cozinha, levei lá para o bar. A hora de entregar, gente, ela tem que ser dentro do tempo estimado. Ela tem que ter a identificação clara de que o cliente está satisfeito, entregar o prato correto para a pessoa correta, tá? Se atentar quando o cliente pede alguma coisa fora, por exemplo, esse aqui vem arroz, feijão e salada, mas eu não queria salada, posso substituir por batata? Aí você não anota direito isso, não vem, ou a cozinha não se atenta, montou o prato padrão, aí você vai ter que voltar com esse prato para a cozinha para tirar um pedaço do prato, é mexer na sua comida. E não é legal, tá? Isso não é legal. Então vamos sempre prezar por esse processo mais limpo possível e entregando sempre dentro de prazos que sejam pertinentes. Se eu pedir uma batata frita, ela não pode demorar 30 minutos para sair. É só esquentar o óleo e jogar a batata congelada, né? Então, vamos trabalhar com esse tipo de processo. Agora vamos responder a nossa primeira pergunta. Bem, gente, em um restaurante, cada função da sua brigada, né, brigada de salão, possui atribuições específicas e contribuem para a qualidade do atendimento daquele serviço que está sendo ali oferecido. O maître é responsável pela gestão do serviço do salão, né, a gente já aprendeu isso, pela coordenação da equipe, enquanto o Cumin auxilia o garçom nas tarefas operacionais, instrumentação, limpeza e afins. Qual das situações abaixo ela representa corretamente as funções desses profissionais? A correta é esse item que diz que o maître organiza reservas, supervisiona o atendimento, enquanto o cumin auxilia na reposição de água, de pães, de talheres, quando tem um serviço de couvert, por exemplo. Então, se os pães ficam na cozinha, aquela cestinha de pães que às vezes vai para a mesa, os talheres estão acabando, vamos repor, vamos limpar, vamos polir, vamos deixar ali pronto. O cumin trabalha bastante, tá? É um cargo extremamente importante para a gente. O maître ele repõe talheres nas mesas e o cumin define a carta de vinhos? Não, quem define a carta de vinhos é o sommelier. É uma pegadinha aqui, mas que é simples da gente lembrar. O maître ele prepara os pratos na cozinha e o cumin faz a cobrança? Não, quem prepara o prato são os cozinheiros, os chefes, os auxiliares, enfim. O maître atua como chefe de cozinha e o cumin supervisiona o serviço do salão, né? Gente, salvo a exceção de um lugar aí onde o maître também seja o chefe de cozinha, e o chefe de cozinha também é de confeitaria e de repente ele também faz os drinks, que vai acontecer em empresas pequenas, não é disso que a gente está falando. Vocês já aprenderam que a hierarquia ela tem um outro formato. Legal. Atendimento inclusivo hoje é uma questão assim, extremamente pertinente. A gente não está falando de um benefício. Ah, um benefício do nosso restaurante é que ele tem atendimento inclusivo. Não, gente. O atendimento inclusivo ele está aqui apenas como pauta para que a gente execute. Ele não está aqui para que a gente discuta ele. Porque a diversidade, as pessoas vão aos restaurantes, vão aos bares e você precisa saber atendê-las. Então, se a pessoa tem uma deficiência visual, baixa visão ou cegueira, está com um cão-guia, sempre pergunte a orientação que ela quer ter. Ah, você precisa de ajuda para chegar até a sua mesa, precisa de um auxílio no cardápio, quer que eu leia o cardápio para você, porque às vezes o cardápio não está em braille, ou você não tem um cardápio, quase ninguém tem, né? Um cardápio oral, um cardápio lido. Às vezes o próprio deficiente, a pessoa PCD, ela tem
o aplicativo que faz a leitura. Então, bem, você atue com naturalidade quando você tem esse tipo de relação. A deficiência física, aí você oferece ajuda, principalmente se a pessoa estiver sozinha. Se a pessoa estiver acompanhada, você não precisa oferecer, salvo cortesias. Por exemplo, a pessoa está numa cadeira de rodas, mas quem está acompanhando é uma pessoa idosa, ou a pessoa é, que não está dando conta ali, porque às vezes, né, ter que se locomover com a cadeira de rodas é complicado, às vezes com uma bengala ou um andador. Isso tudo pode acontecer e aí a gente tem que ter tato para decidir quando eu devo oferecer essa ajuda e quando está tudo bem eu ficar na minha e deixar a pessoa ali, né, à vontade. Sempre lembrando que oferecer ajuda não é descortês. Ir pegando a pessoa e fazendo, sim. Então eu ofereço se ela quiser. Ah, não, sim, por favor, me auxilie. Aí você leva a pessoa até aquele lugar, tá? Porque também tem essas relações que são individuais. As pessoas são indivíduos, com autonomia. É claro que tem uma limitação às vezes física, mas a autonomia ela existe. Então se ela está no restaurante, ela vai ali de alguma forma saber lidar com sua própria deficiência. A deficiência auditiva passa sempre muito contato visual. Ninguém também, às vezes a gente não sabe falar libras, né? Isso é uma questão bem delicada. Às vezes, em toda a equipe não tem uma pessoa que fala libras. E aí a gente tem problema. Acontece com o inglês também, né? Então, às vezes. Mas aqui, faça o contato visual, mostre na carta. Quando a pessoa for fazer o pedido, pergunte, cheque, mostre, né? Verifique. Se possível, verifique no pedido, tá? Com contato visual o tempo inteiro para entender corretamente o que a pessoa está querendo, mas sem agonia, sem medo, sem ansiedade no atendimento. Porque isso às vezes pode parecer um pouco segregador, né, a depender de como que a gente está agindo para esse cliente. E aí outras deficiências, gente, o autismo, ou uma mãe que chega às vezes com uma criança com uma hipersensibilidade sonora, quer sentar num lugar mais distante, né? Deficiências intelectuais. Tudo isso a gente vai aprendendo a lidar conforme o dia a dia, mas o protocolo é sempre ser cortês e oferecer um lugar onde essa pessoa vai se sentir mais confortável, né? Esse conforto, ele vai ser automático quando você age de forma natural. Se você está recebendo no seu restaurante, hoje a gente tem o colarzinho, né? A pessoa autista, ela usa o colar, né? A gente tem o colar de girassol e tem o colar do quebra-cabeça. Então, tipos de atendimentos que são diferentes. Você pode ter mesas em lugares mais tranquilos, reservados para essas pessoas, caso seja um espaço bem grande, né? E aí não são espaços exclusivos, mas são espaços preferenciais, né, para essas pessoas. Você pode também ter um espaço assim, por exemplo, para pessoas que chegam com cadeiras de roda, né? Assim como o banheiro também, ele tem que ser pensado para isso. Isso foi uma discussão lá dos anos 90 e dos anos 2000. Muita gente teve que adaptar os banheiros de bares e de restaurantes que ficavam na parte de baixo, né? E que aí, como é que uma pessoa ia descer com cadeira de rodas, né? Se não tinha uma rampa. Às vezes não tem rampa nem para chegar no restaurante, quanto menos para descer para o banheiro. Então é um assunto complexo, mas que a gente tem que tratar, na verdade, como uma obrigatoriedade do restaurante. E não como um benefício. Olha que legal, que nós somos inclusivos. Não. Chegou alguém que precisa dessa inclusão, estamos preparados para receber. Esse é o correto. E não vender isso como uma pauta, como uma ideia ali que deve ser colocada como benefício, sabe? Eu acho que a gente tem que ter esse bom senso. No contexto de eventos e recepção de A e B, compreender e aplicar as normas de etiqueta é também prezar por um atendimento completo de excelência, é reflexo da organização de uma equipe que segue alinhada em si com o público. Então, esses eventos de recepção, que a gente está falando aqui da recepção de restaurante, mas também vale para eventos, é sempre estar alinhado à organização da equipe inteira, né? Essa organização ela vai ser refletida. Se ela não existe, também ela vai ser refletida. A gente também vai ter essa sensação. A gente sabe quando chega num lugar que as coisas estão desorganizadas. Seja a nossa casa, a nossa cama, seja é, numa equipe, sabe? Quando você chega num lugar que você vai fazer um serviço, ou um hospital que seja, que você chega privado e que está totalmente desorganizado, que faltou uma pessoa, não sei o quê.
Às vezes as pessoas até dizem, né? Olha, hoje está um pouco desorganizado porque faltou um garçom, então a gente está com uma pessoa a menos, aí as pessoas pedem, a gente pede que vocês tenham compreensão. O brasileiro geralmente é tranquilo com isso, né? E a gente tem que sempre tentar fazer a parte compreensiva, mas trazer o melhor possível de atendimento para essas pessoas, porque às vezes ela não está nem interessada muito em saber que faltou alguém, ela só quer ser um atendimento bem feito. Aqui uma cozinha recebendo o briefing, né? Temos as pessoas de salão, garçonetes, garçons, com um provável cooking, né, ali, os chefes, os auxiliares de cozinha, provavelmente um maître ali junto também, a maître, né, que está brifando essa equipe, né, junto, todo mundo junto ali ouvindo o que tem que ser feito, para estar todo mundo o quê? Alinhado. Aí aqui vale também, gente, ressaltar uma coisa muito importante. Hoje o que a gente vai servir? Porque muita gente não sabe. E aí, de repente, hoje não tem ostra. Aí no cardápio tem ostra, mas não dá tempo de eu tirar do cardápio, né? Então, quando o cliente perguntar, já fala assim, olha, hoje nós só não temos a ostra. Pronto, não espera o cliente ir lá e falar, ah, queria comer a ostra. Aí você fala, ah, hoje não tem. Não, o cliente sentou com o cardápio e falou assim, olha, hoje a única coisa que nós não estamos tendo são as ostras, né? Se quiser dar uma justificativa, mas nem precisa. Eu falo assim, ah, porque não chegou, porque não está na época, sei lá, enfim. Vai depender de qual é a justificativa também. Então, é melhor você avisar o seu cliente, porque cada coisa que ele perguntar, você fala, ah, isso aqui também não tem. Ah, isso aqui não tem. Aí você fala, não, o que que tem no seu cardápio? Né? Então é melhor você falar, ah, esses drinks aqui não estão saindo hoje porque a gente está sem espumante. Essa comida aqui não está saindo hoje porque a gente está sem determinado insumo. Tá? Então é importante avisar o seu cliente antes dele perguntar. Eu acho que é mais confortável. Vamos para a nossa segunda pergunta. Certo. Então vamos lá. O atendimento inclusivo em restaurantes, ele visa garantir que todos os clientes, independentemente de suas condições físicas, sensoriais ou cognitivas, tenham acesso pleno e confortável ao serviço oferecido, bem-estar e hospitalidade. Essa prática exige treinamento da equipe, adaptações do espaço físico e comunicação adequada. Falamos de tudo isso, né? Qual das opções abaixo representa uma prática afetiva de atendimento inclusivo? Foi o que nós acabamos de falar. Bem, disponibilizar cardápio em braille e treinamento da equipe para atender clientes com deficiência visual. Aqui é uma forma, né, de cortesia. Cardápio em braille, se você nota, porque não é muito barato também a gente fazer impressão. A gente tem que pensar nisso. Mas se eu vou receber, se eu estou numa região, de repente que tem muita gente que costuma frequentar os restaurantes, se eu ver a incidência ou a reincidência de pessoas com deficiência visual, talvez seja interessante para mim ter um cardápio em braille ou um cardápio com audiodescrição. Às vezes a audiodescrição é até mais fácil. Porque alguns programas têm um íconezinho para você colocar um áudio. Aí você coloca lá, espaguete à carbonara, massa mais bacon mais queijo parmesão, entende? Então talvez seja interessante sempre ponderar isso, para trazer essas questões para dentro antes delas virarem questões pertinentes a reclamações, por exemplo. Então é importante treinar a equipe para fazer esse atendimento. Outra coisa, oferecer um cardápio padronizado em tamanho e formato para todos os clientes não vai servir. Se eu tiver um cliente com baixa visão, ele precisa de um cardápio aumentado, um cardápio com maior legibilidade. Então não dá para padronizar esse tipo de processo. Outra questão é manter apenas o acesso por escadas. Né, a gente já sabe que aqui a gente não vai nem discutir sobre isso. Se for um cliente cadeirante, como é que ele vai entrar no processo? Eu preciso ter um elevador, ou, quando é em andares superiores, ou a rampa acessível, né? Porque algumas rampas são íngremes, a pessoa não vai conseguir subir do mesmo jeito. Né? Manter apenas o acesso por escadas, né? Já falamos que não, e atender clientes com deficiência auditiva apenas por meio de bilhetes escritos ou improvisados. Não. Vamos fazer a comunicação visual, né? Eles preferem, inclusive, assim. Mostre no cardápio e tente se comunicar de forma afetiva, de forma humana, porque a mecânica da escrita, ela vai tirar toda a magia daquele atendimento. E aí o cliente também precisa, né, ser acolhido. E aí vai faltar acolhimento nesse meu atendimento, né? Pois bem, gente.
Dicas para montar então e para uma boa equipe estar alinhada. Gente, o alinhamento ele é frequente, às vezes não dá uma vez por semana só. Às vezes precisa de mais de uma vez por semana para que as pessoas entendam os briefings e que isso entre na cabeça do seu cliente. Tem coisa que às vezes não dá. Você tem que repetir, 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 repetir. Seu cliente, não, desculpa, do seu funcionário. Você tem que repetir, repetir, porque não é usual, né? Uma coisa nova que você colocou no cardápio, um processo novo que vai ter ali no restaurante, cara, repita, 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 para que você tenha atendimentos de excelência, né? Ouvir o outro antes de falar sua opinião é importante. O que que aconteceu aqui hoje no atendimento, Andréia? O que aconteceu na hora de executar o prato? Quem foi que faltou com atenção na hora de cantar o pedido? Que tinha um produto diferente do outro e acabou sendo desbeneficiado. Então, ouve, depois, se você é o gestor, né? Depois você coloca a opinião e o motivador para que esse seu funcionário execute da melhor forma possível esses processos. Se você for o líder ou gestor, você deve ser imparcial. Então você precisa ser imparcial nessa intercorrência, na hora de você lidar com seus funcionários. É complicado porque somos humanos, às vezes a gente já está um pouco cansado de um ou de outro, né, de como eles estão trabalhando, mas a forma de agir é a forma imparcial. Caso o seu funcionário não compreenda, não esteja mais suprindo as suas necessidades, o ideal é você demiti-lo para que você não tenha que ficar agindo de forma incoerente com sua posição de gestor, né? A gente está falando aqui de demissão e tal, mas as pessoas precisam de trabalho, a gente sabe disso. O que nós estamos falando é que um funcionário que não está funcionando bem ou que não está com uma organela se compenetrando junto da equipe, ele vai piorar o seu serviço muito mais caro do que demiti-lo. Então, às vezes é melhor tomar uma decisão que pode ser mais dura, mais bruta, mas que vai ser melhor para toda a equipe e às vezes até para o funcionário. Que às vezes está ali já não aguenta mais, mas não quer fazer o pedido de demissão, porque perde muitos benefícios. Isso é uma coisa que a CLT ainda precisava rever, porque a pessoa que pede demissão ela perde muita coisa. Hoje tem a possibilidade de fazer como um acordo, né? Antes não tinha, isso era só na boca, no papo, mas hoje tem. Então talvez seja aí uma possibilidade, tá? Se o líder, se estiver em um outro ponto de hierarquia, manter-se atento aos superiores. Se você for gestor, seja imparcial. Se você estiver abaixo da gestão, abaixo no sentido de estar ali no processo para ouvir, então mantenha-se atento aos seus superiores. Questione na hora correta, questione coisas pertinentes, porque às vezes também trazer uma coisa impertinente ou que não agrega nada, não vai funcionar de forma positiva. Tudo bem? E, gente, pequeno roteiro de estudos aqui para vocês, sempre trago para que vocês possam ampliar o conhecimento de vocês. Vocês já estão acostumados aqui, né? A gente já está na nossa sexta aula. Bem, tente observar no dia a dia como esses postos de hierarquias funcionam em todas as áreas da vida, desde a gestão das nossas casas, das nossas vidas, ao nosso trabalho, ao restaurante que a gente frequenta, ao terminal de ônibus, quando a gente pega o ônibus no terminal, a banca de jornal, o cafezinho que a gente toma na esquina, a creche do filho. Existem esses protocolos e esses processos em todos os lugares, e existem as hierarquias ali. Identifique os pontos que, ao seu ver, podem melhorar ali, você não vai interferir, não vai intervir, mas é para você e adquirindo esse conhecimento também, para na hora que você estiver na gestão desse espaço, você poder trazer aí uma melhoria, né, nas questões que você observou. A gente trouxe aqui várias informações que elas parecem às vezes, poxa, mas é óbvio, isso tem que ser dito? Tem que ser dito, gente. Olha, uma regra que eu sempre dou nos meus treinamentos é que o óbvio precisa ser dito. Às vezes a coisa está muito na cara, mas a pessoa não observa ou não consegue executar e não sabe pedir. Então a gente vai ter que dizer, se eu sou o gestor, eu tenho que dizer sim. Olha, isso aqui precisa ser feito dessa forma. Ó, não tá bom isso aqui. Entende? Então a gente precisa se colocar nesse lugar também, né, de dizer novamente as coisas, porque não existe nada dentro do óbvio quando a gente está falando de gestão de humanos. Tudo bem? Gente, até a próxima aula. Fiquem em paz, espero que vocês tenham absorvido bastante coisa
e até logo. Tchau, tchau.